Eu sou Mica Ventes, sou do Espírito Santo, moro em Vitória, tenho 67 anos e uma caminhada longa já com o artesanato. Minha história, para começar, pode me levar para a infância, porque eu sou neta de italianos, né? Meu avô era um artista italiano, um artesão, encantador, que trabalhou muito com cerâmica, a cerâmica ainda de olaria, né? Onde tem a minha veia também como ceramista. Trabalhava com couro, ele era escritor, escreveu muitas peças de teatro. E eu era uma observadora, muito criança, que ficava o tempo todo do lado dele, né? E tudo que ele fazia, eu registrava aquilo, porque ele não me deixava pegar nas ferramentas que eram perigosas, né, no caso. Essa caminhada me levou a contato com as minhas tias, que eram floristas. Minha mãe era costureira, que fazia roupa mais finas de casamento, fazia ternos para homens, uma coisa muito comum na década de 60, de 70. E até a minha adolescência eu convivi com esse grupo. Depois da adolescência até o primeiro contato com o primeiro emprego, que era o emprego formal, eu na verdade não queria mais saber de artesanato, que era uma palavra que não era comum falar, porque você é artesã. Você fazia trabalhos manuais. Artesão era um profissional que vivia desse produto, que era a selaria, era a machetaria, era a cerâmica. Esses eram considerados artesãos. Os outros eram trabalhos manuais, como eu estava falando. Então eu resolvi que não seria essa pessoa que faria crochê, ou tricô, ou bordado. Eu queria ser uma mulher moderna, eu queria ser secretária, né? Eu queria trabalhar numa grande empresa e foi o que aconteceu. Com 18 anos fui para uma grande empresa, uma estatal, e trabalhei lá até o primeiro casamento. Mas a inquietação de todo artista que não consegue nada quieto, mergulhei nas artes plásticas, fui fazer pintura, trabalhei com aquarela e a vida vai girando e até que eu conheci, entrei, mergulhei no teatro e foi a vida andando. Mas sempre a arte me puxava de volta. Então o primeiro contato mesmo com o artesanato foi através do papel machê. Mas não que eu estava fazendo artesanato, eu estava fazendo uma peça de arte para o teatro. Eu fazia bonecos, fantoches, fazia marionete, fazia bonecos pequenos para grupos de teatro que fariam apresentações. Pintava cenários de teatro e para mim era uma diversão, uma brincadeira. Eu não vivia com esse produto, né? Veio o segundo casamento, as coisas mudam, fui morar num outro lugar, fui morar em Ouro Preto. E aí eu conheci a escultura, a outra paixão, né? Então, da cerâmica para a escultura, tem uma diferença do manuseio, mas você precisa entender do que é tridimensional. E isso era fantástico, porque eu já observava e eu sentia uma facilidade nisso aí. Parecia que eu resgatava todo aquele conhecimento que era só visual do meu avô, eu estava recordando tudo aquilo ali. Morei em Olinda durante muito tempo, onde eu explorei a cerâmica, tive uma cerâmica muito grande, fiz esculturas, fazia utilitário, mas a minha paixão ainda era a escultura na cerâmica, até que um dia mudou tudo na minha vida. A vida é um ciclo e a gente vai sempre girando e tem que girar com ela, né? E eu fui para a Europa. Na Europa eu tive várias oportunidades. Na Europa eu tive a oportunidade de fazer oficinas maravilhosas de portrê, aí não era só aquarela, era desenho mesmo. Eu fiz cerâmica na Europa e muito conhecimento adquiri lá, mas era tudo somado, aplicando eu estava pouco. Quando eu voltei para o Brasil, em 2000 para 2001, que eu assumi voltar para o Brasil, eu resolvi trabalhar numa outra linha. Aí eu já estava mergulhada com conhecimento dentro do budismo, então minha área era meditação, eram práticas de relaxamento, que eu associava com arte, com outras coisas também. Aí 2006 foi um momento
que foi assim, marcante para mim. Eu resolvi fechar o espaço que eu tinha e tomar uma decisão de que minha vida tinha que ser pautada em tudo aquilo que falasse que era sustentabilidade. Não quero trabalhar nada com que seja químico, não quero trabalhar com nada que eu tenha que comprar, que é industrializado. Eu quero fazer com aquilo que é natural. Ou seja da terra, ou seja da fibra, sejam as pedras, seja madeira, é o que eu quero fazer. Começou um período de espera e eu não fui procurar. Eu fiquei esperando que alguma coisa me encontrasse ou encontrasse com esse meu chamado. E foi aí que apareceu uma ONG que me convidou para fazer um trabalho num bairro muito carente daqui de Vitória, que era trabalhar com mulheres da área de risco. Nesse período foi um período assim de uma experiência muito enriquecedora, porque trabalhar com aquelas mulheres muito sofridas, com autoestima assim, inexistente, né? Elas mesmas se puniam pela incapacidade ou pela a pouca informação escolar que elas tinham. Isso me deixava questionando cada vez mais, por que oportunidade tanto para um lado e outro? Mas eu também não sabia o que fazer com elas, né? Porque elas eram tão ricas de vida, o que eu tinha para passar para elas era o quê? O que eu tinha aprendido durante anos. Falei, quer saber de uma coisa? Eu tive um start. Vou juntar o que eu sei de arte, vou juntar o que eu sei de conhecer, de ler, de pintura, coisas que eu aprendi lá com meu avô, vendo com a minha mãe na costura, com minha avó, com as flores, vou passar para elas. Então, num grande período, foi quase um ano com elas, nós criamos histórias. Elas escreveram a história delas, cada uma escreveu uma história. Eu ensinei que elas bordassem essa história num tecido. Esse tecido foi feito uma rifa depois, o dinheiro foi arrecadado para comprar mais material e assim o projeto girava. Mas era um projeto que não tinha muita estrutura, eu não tinha experiência para escrever também um projeto, até que um dia eu descobri que no presídio feminino tinha oportunidade de a gente fazer um trabalho com aquelas mulheres. Falei, é isso que eu quero. E dentro do presídio feminino, que é o Tucum, aqui na região, no município de Cariacica, eu comecei com um trabalho de sustentabilidade, reaproveitamento de lona para transformação em ecobags. Mas não era o objetivo vender bolso. Meu objetivo era treinar essas mulheres, criar uma profissão para elas, com elas saíssem do presídio tendo uma profissão de costureira, de trabalhar em confecções de uma região grande também aqui que precisava e é carente de mão de obra. E foi até o momento que eu fui levada a um convite para um presídio masculino. E lá o projeto cresceu muito. Fiquei 4 anos e meio nesse presídio, ganhei vários prêmios de reconhecimento, inclusive prêmio do Sebrae, como pequenos negócios. Ganhei meu primeiro top 100 com esse projeto, que é a 3ª edição, e que era Oficina Equilíbrio, chamava Oficina Equilíbrio, né? E isso assim foi engrandecedor. Mas eu chegar até o Sebrae foi, eu acho assim, uma oportunidade única, porque em um determinado momento eu fui convidada, por causa do meu conhecimento, minha experiência com essas mulheres, a ser uma avaliadora do Prêmio Mulheres de Negócio. Eu conheci a Isolina, né, que era na época gestora do artesanato dentro do Sebrae, e ela me convidou. E depois disso, em conversa, ela falou, e por que você não leva o seu produto para a gente ver e avaliar? Eu falei, tá, eu posso ir, mas eu não pensava em trabalhar individualmente. Meu trabalho era focado, eu queria trabalhar com o social, com um grupo de mulheres, dividir o meu conhecimento ou adquirir outros conhecimentos para sempre repassar para essas mulheres, né? Mas nesse período que eu estive com as mulheres, nesse bairro que eu falei, uma das coisas que eu ensinei elas a fazer era flores. Porque na minha cabeça era assim, eu propunha a elas, faça uma flor por dia, porque quando você observar uma flor, você vai ver que o seu valor é muito grande. Você é tão linda quanto ela. E você vai tentar fazer a mais bonita que você conseguir.
Não precisa ser como a natureza, porque nenhuma é igual à outra. E assim, mas eu tão encantada com a questão das flores, que eu não podia parar. Aí eu fui desafiada por uma amiga, que é minha parceira hoje, é quem fornece o papel que eu utilizo, né, que é o papel recriado, que é Manuela Rieger. Ela me desafiou a fazer flores com o papel dela. Eu tinha experiência de trabalhar com flores e flores delicadas em tecido de seda, em organza, outros tecidos nobres, da chita também. E ela falou, e eu falei, tá, desafio é comigo mesmo, né? Então, criei as primeiras flores muito simples, mas sim, sem nenhuma pretensão. Falei, e é um caminho, né? E daí foi muito rápido o passo para uma primeira exposição. Eu me arrisquei, né? Fiz uma coleção de flores, de arranjo, decoração e fui para uma feira grande de São Paulo, uma feira de designs, né? Uma feira só para lojistas e foi um fracasso, não vendi nada. Mas as pessoas faziam avaliações assim incríveis, porque era um produto novo chegando no mercado. Como que você vai adquirir um produto que você não sabe a resistência? Papel é visto como uma coisa muito delicada. Papel não pode pegar sol, não pode molhar, não pode... Aí era o meu desafio. Não, eu tenho que transformar esse papel de uma forma que ele seja durável, que ele não vai queimar, não vai rasgar, ele vai ter qualidade sem perder a beleza dele. E foi isso que eu fiz. Fiz uma pesquisa, fui estudar, desenvolvi um material para agregar, que impermeabiliza esse papel, e isso desde 2010 que eu venho fazendo isso. Bem, numa outra feira que eu fui encontrada por uma diretora de uma grande rede, de uma empresa de televisão, e que se encantou, e eu fiz a produção de uma novela toda com essas flores. Isso foi 2015, que é a novela Força do Querer, né? E passou, continuei comercializando, criando contato com novos fornecedores de papel também, para poder experimentar que tipo de fibra se adequava mais a um tipo de produto, a um tipo de peça de decoração, um tipo de luminária ou mesmo as flores. Até que chega a pandemia e tudo para. Eu tinha ido para essa mesma feira, muitas encomendas, chega o lockdown, todas as encomendas canceladas. O que você faz? Chorar não é a hora, né? Peguei tudo que eu tinha de estoque de papel, que não era muita coisa, e fui estudar o que poderia ser feito com aquilo. Criei uma coleção de acessórios femininos. Brinco porque precisava pouco papel, colagem precisava pouco papel, eu poderia usar só aquilo ali, porque quem fornecia para mim a matéria-prima não estava produzindo papel. Então eu fui preparando uma coleção para a hora que acabasse toda a nossa agonia, eu voltasse para o mercado com um material, com um produto pronto e com estoque. Antes que terminasse toda essa crise que a gente estava vivenciando, o auge dela, em 21 fui para a mão de Minas e um grande lojista me encontrou e pediu que eu criasse uma peça exclusiva, que é comercializada e que foi muito bom, foi assim, uma alavancada, né, no meu trabalho. Foi eu chegar de volta de Belo Horizonte, da mão de Minas, chegar em Vitória, a mesma empresa de televisão me contratou para fazer a novela de maior sucesso, que é Pantanal, e eu fiz os 2 casamentos com a produção de quase 13 mil flores feitas à mão. Todas feitas à mão, uma a uma. E isso, assim, me deixou muito, muito feliz. E quando chegou o top 100, aí eu falei, agora eu vou inscrever. Não, eu nem tinha tempo. Eu fiz a inscrição no último minuto, porque eu estava sobrecarregada, mas assim, com uma confiança de que ia dar certo. Porque eu acredito no produto que eu faço, eu acredito na qualidade daquilo que eu faço, eu estou preparada, porque durante todos esses anos que eu venho caminhando, que o Sebrae fala comigo, ou que entra em contato, ou eu procuro, sempre tem a consultoria,
sempre tem a fala apropriada, adequada para aquele momento. Eu sempre ouvi muito, a todos eles. A querida Isolina, que eu falo assim, a minha madrinha dentro do artesanato, eu assumi o artesanato depois dessa fase. Então, desde aprender a precificar, porque o artista, o criador, ele se perde exatamente nessa confusão de administrar, de organizar, de planejar. E o Sebrae dá essa estrutura pra gente. Eu sou muito agradecida, muito feliz com todas as minhas conquistas até agora.